A guerra não dá trégua, e a Ucrânia prova mais uma vez que não recuará nem um milímetro. Em uma operação audaciosa, as forças especiais ucranianas atingiram em cheio a marinha russa não no Mar Negro, como muitos imaginariam, mas em pleno Lago Ônega, na Carélia, a centenas de quilômetros da linha de frente. O alvo. Um dos mais modernos navios de guerra de Moscou, o Grad, da classe Buja M, lançado há menos de 3 anos e equipado para lançar mísseis calibre Onyx, capazes de alcançar alvos a 1.500 quilômetros de distância. O Estado-Maior ucraniano confirma: o dano é severo, e os detalhes ainda estão sendo apurados. Mas uma coisa é certa: esse não é um golpe isolado. Enquanto a Rússia se esconde atrás de ataques covardes contra civis, como o bombardeio à estação ferroviária de Shosta, no Oblast de Sumy, onde dezenas de passageiros e funcionários das ferrovias ucranianas foram feridos em um ataque deliberado a um trem civil, as forças ucranianas seguem desmontando, peça por peça, a máquina de guerra do Kremlin. Além do navio, foram destruídos um sistema radar Garmin, um veículo de transporte e carregamento do complexo Iskander na região de Kursk e até o quartel-general da 8ª Armada Russa em território ocupado de Donetsk. A mensagem é clara: cada base, cada depósito de munição, cada ponto logístico russo está na mira. E, como avisou o Estado-Maior ucraniano, isso é só o começo. Mas enquanto a Ucrânia avança no campo de batalha, a Europa dá sinais preocupantes. Na República Tcheca, as eleições parlamentares colocaram em evidência um velho conhecido, Andrej Babis, o bilionário ex-primeiro-ministro que fez campanha com discurso anti-Ucrânia e anti-União Europeia. Com quase 40% dos votos em alguns momentos, sua vitória pode significar mais um aliado para Viktor Orbán e Robert Fico dentro do bloco europeu, uma frente que, cada vez mais, parece disposta a negociar com Moscou às custas de Kiev. E não é coincidência que, durante a campanha, centenas de contas anônimas inundaram as redes sociais tchecas com narrativas pró-Rússia, anti-ocidentais e cheias de ódio à Ucrânia. A desinformação está ganhando terreno, e as consequências podem ser devastadoras. E o que os ucranianos estão dispostos a ceder por uma paz que, até agora, Moscou só oferece com canhão na mão? Uma pesquisa do Centro Razumkov, encomendada pelo Fórum de Segurança de Kiev, revela números que deveriam acender um alerta em Bruxelas e Washington. Apenas 10% dos ucranianos aceitariam abandonar o caminho pró-Ocidente, e menos de 9% estariam dispostos a entregar território. Uma esmagadora maioria, 62%, não abre mão de nada. Quando questionados sobre as condições mínimas para um acordo, 32% exigem a libertação de todos os territórios ocupados desde fevereiro de 2022, enquanto 28% nem sequer aceitam negociar sem as fronteiras de 1991. Apenas 6% considerariam a retirada total das tropas ucranianas das regiões de Donetsk, Luz, Kherson e Zaporizhzhia. A mensagem é uníssona: não há paz sem justiça, e não há justiça sem soberania. Enquanto isso, a Ucrânia exporta não só grãos, mas também expertise militar. Na Dinamarca, durante exercícios conjuntos, soldados ucranianos demonstraram, na prática, como neutralizar ameaças aéreas. Usando drones Sting, abateram com precisão um alvo Banshee, um equipamento dinamarquês, deixando claro para os aliados europeus que, quando se trata de defesa antiaérea, Kiev está anos-luz à frente. Até a Alemanha, que enfrenta uma onda de drones não identificados sobrevoando seu espaço aéreo, começou a agir. Um croata de 41 anos foi preso sob suspeita de operar um drone perto do aeroporto de Frankfurt, o maior do país. As autoridades investigam os motivos, mas o sinal está dado: a guerra híbrida já chegou à Europa, e os países estão se mexendo, ainda que tardiamente. E falando em movimentações estratégicas, Pequim faz uma jogada ousada, oferece a Washington um pacote de investimentos que pode chegar a $1 trilhão em troca da redução de tarifas e do fim das restrições comerciais. Segundo Bloomberg, os chineses querem facilitar a vida de suas empresas nos Estados Unidos, especialmente aquelas que dependem de matérias-primas importadas. As conversas, que começaram em setembro em Madrid, incluíram até o futuro do TikTok no país. O governo Biden mantém cautela, mas a proposta é tentadora e perigosa. Afinal, em um mundo onde regimes antidemocráticos se alinham, como a recente escalada de tensões entre autoritarismos rivais, e onde a China avança com cheque em branco, cada decisão econômica pode se tornar uma arma geopolítica. De ataques precisos a manobras diplomáticas, de pesquisas que revelam a resiliência de um povo a sinais de que a guerra já não está confinada às fronteiras ucranianas, uma coisa é certa: o mundo está em um ponto de não retorno. A questão não é mais se a Ucrânia vencerá, mas como e a que custo.
Enquanto Moscou insiste em semear terror, de Chosta a qualquer outra cidade que ouse resistir, Kiev prova que a única resposta possível é a força. Não a força bruta, mas a força da estratégia, da inovação e, acima de tudo, da determinação inquebrantável. Porque, no fim das contas, não são só territórios que estão em jogo. É o futuro da Europa. É o futuro da liberdade. E isso não tem preço. Enquanto Pequim se recusa a comentar, a embaixada chinesa em Washington insiste em pintar um futuro de colaboração harmoniosa com os Estados Unidos. Mas as entrelinhas revelam um jogo muito mais complexo. O modelo que se desenha lembra o do TikTok, controle operacional americano, mas com o dinheiro e a produção vindo diretamente da China. Para Donald Trump, não é apenas uma questão de negócios, é a peça central de sua estratégia comercial para um eventual segundo mandato. Afinal, segundo suas próprias palavras, os Estados Unidos já atraíram 17 trilhões de dólares em compromissos de investimento desde que assumiu. E o pacote chinês será o maior de todos. Enquanto isso, a União Europeia promete injetar 600 bilhões de dólares na economia americana, o Japão 550 bilhões, e a Coreia do Sul cerca de 350 bilhões. Números que fazem até os mais céticos engolirem em seco. Mas nem tudo são flores no tabuleiro geopolítico. Porque, enquanto o Ocidente negocia bilhões, o Talibã está ocupadíssimo caçando outra espécie de investidores, os agentes de Putin e Lukashenko. Sim, você leu certo. Não são espiões da CIA ou do MI6 que preocupam as novas autoridades afegãs. O alvo agora são os tentáculos do Kremlin e de Minsk, que, segundo a inteligência ucraniana, tentam transformar o Emirado Islâmico do Afeganistão em uma plataforma para desestabilizar o Oriente contra o Ocidente. O chefe do contra-espionagem talibã, Asadullah Barialai, já soou o alarme. Um aumento suspeito de turistas russos, jornalistas e outros observadores que, na verdade, cheiram a agentes disfarçados. Em setembro, Barialai foi além e anunciou medidas concretas para barrar a infiltração. Coincidência ou não, em 3 de julho, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a reconhecer formalmente o regime talibã. Demasiado conveniente, não? Mas se o Afeganistão virou palco de uma guerra silenciosa, Moscou está ocupadíssima com seus próprios fantasmas. O marido de Margarita Simonia, Tigran Keuzaya, acabou de ser enterrado em meio a um clima de luto e suspeitas. Porém, a tragédia não poupou outro pilar da máquina de propaganda russa, Alexandre Prokhano, o veterano da desinformação, viu sua mais recente obra sumir do mapa literalmente da noite para o dia. Sua nova novela, Lemner, tinha tudo para ser mais um best-seller do regime, se não fosse um detalhe fatal. O protagonista é uma cópia quase idêntica de Evgeny Prigozhin, o falecido, e traído, chefe do grupo Wagner. E o presidente russo? Aparece como Leonid Leonidovich Troevidov, um tirano que se rejuvenesce mensalmente com sangue de virgens chinesas, sugado por pijamas de porcelana enviadas por Pequim. Se não bastasse, o personagem guarda os corpos de seus inimigos na geladeira, enquanto seus capangas orquestram desde o naufrágio do Kursk até os atentados aos prédios residenciais em Moscou. O resultado? A obra desapareceu das prateleiras da Chita Igorod, foi retirada do Ozon, e a apresentação no Moscow House of Books foi cancelada às pressas. O motivo oficial? Risco de incitar atos ilegais contra o autor e os leitores. Ironia pura, vindo de um regime que faz da censura uma arte. Prokhano, aos 87 anos, foi por décadas o poeta laureado do imperialismo soviético, glorificando invasões, condenando a perestroika e, em maio deste ano, recebendo das mãos de Putin o título de Herói do Trabalho por seus serviços à cultura nacional. Agora, o mesmo sistema que o coroou o proíbe. Será que o próximo passo é rotulá-lo como agente estrangeiro? Ou algo pior? Em um país onde a verdade é crime e a ficção pode ser uma sentença de morte, tudo é possível. E enquanto Moscou se afoga em suas próprias contradições, o mundo segue girando. No Japão, o Monte Fuji se transformou em um diamante de gelo, atraindo multidões que buscam capturar a magia efêmera da natureza. Um lembrete de que, mesmo em tempos de caos, a beleza resiste. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu tempo é valioso, e sua atenção, um privilégio. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e não se esqueça, a informação é a primeira linha de defesa da liberdade. Até a próxima e que as notícias sejam sempre a nosso favor.